Gente, em instantinhos a gente já começa aqui. Isso aí. Bom, gente, acho que podemos ir começando já, né? Em meio a essa pandemia aí do coronavírus, nós estamos exercitando aí outras formas de comunicação, né? E essa é a primeira live que nós vamos fazer aqui da página. Eu espero que dê tudo certo, vocês gostem dessa conversa. Nós vamos ter uma convidada bem especial aí para tratar desse tema, tá? Antes da gente chamar a nossa convidada, eu quero registrar um recado para o presidente Bolsonaro. Pague logo a renda emergencial, Bolsonaro. Os trabalhadores precisam se proteger, precisam proteger as suas famílias, precisam colocar comida na mesa para que isso possa acontecer com tranquilidade. E nesse momento, quem tem que garantir que isso aconteça é o Estado brasileiro. Não é outra pessoa, não é outro agente, é o Estado brasileiro. Bom, gente, nessa pandemia aí que a gente está vivendo, tem muitas dúvidas sobre muita coisa. E um tema que gera dúvidas, e é a questão dessa live, é a maternidade. Em tempos dessa crise aí de coronavírus, uma crise sanitária, altera completamente a nossa perspectiva sobre a saúde da população, né? E nós vamos tentar entender um pouco o que acontece com a estrutura dos partos da nossa cidade nesse momento, que os hospitais eles são palcos principais de uma guerra, e também a gente tentar entender quais são os impactos do coronavírus na maternidade em si, né? Sobre os aspectos físicos para pacientes, né? Mães, bebês, tá? E eventuais consequências temporárias ou permanentes sobre a própria gestação, sobre a saúde e o corpo da mãe e da criança. Para nos ajudar aí a entender essa questão, nós vamos contar aí com a presença da nossa convidada, que é a doutora Lavínia Schiller Fassini. Ela é chefe da genética médica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Ela vai entrar no ar agora. Boa noite, doutora Lavínia. Oi, boa noite. Boa noite para todos. Já estamos aí ao vivo. Doutora Lavínia, nós, antes de qualquer coisa, eu queria abordar com a senhora uma outra questão, tá? Que eu acho que também é muito pertinente, né? Que é o funcionamento dos hospitais, dos postos de saúde, das tendas de atendimento que estão sendo montadas em Porto Alegre, como é que elas estão funcionando para atender as pessoas que procuram atendimento. Porque a gente tem escutado muito, né, essa orientação de que, bom, em casos se agudizar os sintomas, procurem atendimento médico e tal. Mas onde é que as pessoas têm que ir de fato? Porque chegam relatos, circulam relatos de que as pessoas procuram um hospital, o hospital manda para um outro lugar, o outro lugar manda para cá. Qual é exatamente o processo que as pessoas têm que adotar se elas precisarem do atendimento médico? Tá, essa é uma excelente pergunta, porque realmente todo o serviço de saúde ele está integrado, tá? Então, é verdade que os hospitais referência vão receber os casos mais graves, mas não necessariamente eles são a porta de entrada, tá? Qual é a recomendação? Na verdade, as portas de entrada são as UBSs ou UPAs, tá? Mas a recomendação é a seguinte: existe aquele número 136 que vai orientar a pessoa, tá? Porque em algumas situações ela não precisa nem ir ao posto, tá? Ela pode ter uma informação preliminar de tranquilidade e de ficar em isolamento em casa, tá? Realmente ir direto para o hospital terciário, dificilmente a pessoa vai ser atendida. Ela é primeiro triada, mesmo que ela tenha febre ou dificuldade respiratória. Como os hospitais estão integrados, as UTIs, os atendimentos, é importante que ela vá para uma dessas
de um desses postos de atenção primária, UPA ou posto de saúde, né? E se ela tiver alguma dúvida qual é o posto de saúde ou qual coisa, 136 e ela vai ser orientada. Bom, então por segurança, primeiro procedimento, liga para o 136 e vê para onde é que vai. Uhum. Até porque como a gente está nesse isolamento, a gente, talvez inclusive as pessoas tenham dúvida, bom, onde é que estão as pessoas, onde é que está cheio, onde é que não está cheio. Liga para o 136 e resolve melhor, é isso? E a gente tem que ter muito cuidado para a pessoa não... a aglomeração, né? Fique em casa. A aglomeração, ela... Pode uma pessoa ter só um resfriado comum e ir num lugar onde tem muitas pessoas com Covid e aí se infectar. Então, por isso, esse fluxograma foi montado para que as pessoas não se exponham também a riscos desnecessários, tá? Tá ótimo. Doutora Lavínia, me diz mais uma coisa. Especificamente agora sobre o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. A gente sabe que ele é uma referência em diversos temas aí que a gente acompanha. O próprio Centro de Genética é uma referência não só local, mas uma referência nacional, em alguns casos internacional. Né? Então, o Porto Alegrense sempre tem uma expectativa grande sobre o Hospital de Clínicas. Né? Qual é o papel que o hospital desempenha nesse processo de combate ao coronavírus? Tá, então essa pergunta é muito interessante, muito boa, porque o Clínicas não é o único hospital de referência para o Covid em Porto Alegre, mas como tu bem falaste, é um hospital universitário e um hospital SUS. Então, há já desde o início da história do coronavírus lá na China, o hospital vem se preparando, né? No sentido de poder acolher o máximo de pessoas com a maior qualidade e também com a estrutura para proteger a equipe de saúde. Então, nesse momento, nosso serviço de medicina ocupacional tem capacidade de realizar em torno de 100 testes de coronavírus por dia, isso incluindo pacientes que vão ao hospital e funcionários também, com o resultado no mesmo dia, tá? Além disso, como todos talvez já viram na imprensa, e, enfim, há uma nova ala no hospital com leitos preparados para receber esses pacientes. Nós sabemos, ontem tivemos uma reunião de chefias com a direção médica do hospital, nós sabemos que a curva em Porto Alegre vai crescer, né, no Brasil inteiro, mas no Rio Grande do Sul, digamos, porque somos a referência no Rio Grande do Sul, vai crescer ainda, e o hospital está, então, com passos adiantados para poder receber as pessoas graves. Certo. Falando nas pessoas em estado grave, na preparação do hospital e de outros setores, na sua opinião, Porto Alegre, tá? Pelo que a senhora tem visto de organização, tanto pública quanto privada, Porto Alegre está preparada para enfrentar um pico mais agudo, eventualmente? Certo. Sabe que eu vou te devolver a pergunta não para ti, mas para as pessoas da população, tá? Então, isolamento, distanciamento social, tá? Distanciamento talvez seja a palavra mais adequada. O fica em casa é muito importante. Então, eu não posso te responder agora. A resposta vai ser: se a comunidade se der conta que é uma situação muito séria, que essa curva está crescendo e vai crescer, mas se a gente, cabe a nós, a cada um indivíduo, conseguir aplanar a curva, como muitos viram, assim, não ter um pico com muitas pessoas indo no espaço de uma semana para o hospital, para todos os hospitais, não tem como. Então, os esforços em todos os países da OMS, e a gente reforça isso, não é baseado em crenças, né? Então, a resposta, na verdade, ela vai depender do engajamento das pessoas nas políticas preventivas, nas atitudes preventivas, né? Então, é muito fácil parecer, não tem nada lá fora, vamos passear no shopping, sei lá, qualquer coisa, não estou no grupo de risco. Mas se eu não estou no grupo de risco, eu posso estar transmitindo,
Ou se a gente olhar, o grupo de risco significa que a gente tem maior probabilidade do que a gente chama de desfechos adversos, de complicações ou mesmo de morte entre pessoas de mais idade, com comorbidades. Mas não é que não aconteça no mais jovens. Tem casos de pessoas mais jovens, saudáveis, e que tiveram morte, tá? É um número menor, mas se a gente pensar que qual é o número da população que é maior, numerosa, são as pessoas de idade mais jovem, entende? Então, às vezes, os números absolutos podem se inverter, né? É um vírus que ele... Eu sou geneticista, então tem uma parte que é importante também, que é um vírus que à medida que ele vai se espalhando, ele tem possibilidade de acumular mutações, que a gente chama, ou ter pequenas variações. Assim como até 2019, ele era um vírus que não circulava entre humanos, de repente começou a circular, né? Então, nós temos que ter muito cuidado, quanto menor o número de pessoas que o vírus passar, maior a probabilidade de que ocorram mutações, tá legal? Então, tem uma dessas como é que a gente chama esses memes que aparecem nas redes sociais, que é bem legal, que diz assim, hoje nós ficamos em casa, então não sei quantos trilhões de vírus morreram. Houve baixas no campo inimigo. E essas mortes dos vírus impedem também que ele adquira novas propriedades que a gente não conhece, tá? Tá bem, tá entendido. Então o recado é, fiquem em casa, que Fique em casa. Se ficar em casa, o sistema de saúde talvez consiga comportar essa crise e a gente conseguir ter um desfecho positivo para todo mundo, né? Uhum. Tá bem. Bom, mas tem algumas pessoas que elas não podem ficar em casa, porque precisam de atendimento médico, elas precisam de atendimento médico, e elas não podem transferir o seu atendimento médico, porque esse atendimento médico muitas vezes é parto, né? Claro. Não dá para dizer, olha, vamos fazer o seguinte, volta daqui a 3 meses. Isso mesmo, pra gente. Bom, como é que tá, e acho que esse é o tema principal aqui desse nosso bate-papo, como é que tá o suporte do sistema de saúde em Porto Alegre para receber os partos? Como é que estão funcionando as maternidades? Tem alguma mudança? Está tudo igual? Como é que está funcionando assim, isso? As maternidades continuam recebendo, mesmo o hospital de clínicas não cancelou, não está referindo para outros hospitais gestantes, tá? Parturientes. Mas todos os cuidados são tomados, de não ter mulheres que chegam para ter bebê em zonas que potencialmente contaminadas, todo o cuidado da equipe médica é redobrado, tá? E isso vai valer mesmo para hospitais que não são referência para Covid, claro. Então, os atendimentos continuam com todos os cuidados que, de uma maneira geral, os serviços de saúde estão tomando, né? Então, dependendo de se a pessoa é sintomática ou não, enfim, isso vai ser tratado de acordo com protocolos muito claros, já publicados pelo Ministério da Saúde, baseados em dados da China, da Itália e referendados pela Organização Mundial de Saúde. Mas a notícia importante que, é claro, a grávida, que está com 38 semanas, né, ela vai ter hospitais, ela vai ser recebida com segurança nos hospitais da rede, tanto privada quanto pública. Me diga uma coisa, não sei se a senhora tem essa informação dos outros países que estão no auge do seu pico, né? As maternidades foram preservadas, eles precisaram utilizar o espaço das maternidades para o atendimento do Covid, transferiram maternidades para outros lugares diferentes. A senhora tem essa informação? No caso de nós termos um pico epidêmico aqui, que nos coloque numa situação de guerra, por exemplo. Tá, mas aí a conduta é a outra. É deixar os pacientes suspeitos com Covid em outros locais, certo, sabe? Certo. Então, não adianta tirar as mães e deixar a criança lá da pediatria, sabe? Então, a conduta e até o próprio
mesmo hospital de clínicas, alas específicas. Eu vi hoje em São Paulo, o estádio do Pacaembu vai virar uma unidade, né? E até disseram, não adianta ir lá no Pacaembu, esses são pacientes que vêm já referidos. Então, as estratégias, geralmente, em situações de epidemia, e por isso, às vezes, essa questão de barracas de exército e coisa, é para evitar o contato de pessoas potencialmente contaminadas com outras que tenham outros problemas de saúde, porque não é só as grávidas, as pessoas vão continuar tendo outros problemas de saúde, né? Tá bem. Doutora Lavínia, me diga uma coisa, as grávidas, a gente não... Porque assim, ó, que eu acho que isso é um ponto importante, porque muito pouco se ouviu, né? Mulheres grávidas, elas compõem também, por alguma razão, o grupo de risco ou somente se ela tiver as outras comorbidades? Olha, essa tua pergunta é super importante, porque nós temos experiências, por exemplo, daquela gripe H1N1, tá? Que quem mora em Porto Alegre se lembra, também teve barraca de exército, enfim. E naquela situação, as grávidas eram um grupo especial de risco, tá? Então, a probabilidade de mortalidade materna era maior do que a população. Nesse Covid, não acontece isso. Então, não é que não tenha risco, mas não se observa até agora, com dados principalmente da China, tá? Os dados publicados até agora, a maioria vem da China, mas muito bem trabalhados, tá? Significa que são grupos que estão publicando em periódicos científicos, tá? Ou seja, são artigos que foram revisados com os seus aspectos metodológicos e etc, tá? Então, é deles que a gente tem a maior parte da experiência já publicada, ou seja, que já passou pelo crivo, por assim dizer, de especialistas. E até agora não há nem dado publicado, nem alarme, digamos, alarme é aquele assim, ainda não foi publicado, mas as pessoas já estão dizendo que as grávidas, ou a gente começa a olhar as estatísticas e ver, opa, tem mais mortalidade de grávidas aí. Não, isso não está aparecendo em nenhum país, tá? Claro, a gestante, ela tem que ter todos os cuidados, principalmente no final da gravidez, né? Ela já tem mais dificuldade de respirar. Quem já foi grávido, está grávida, sabe que tem. Mas não isso não vai ocasionar uma maior probabilidade de síndrome aguda de insuficiência respiratória, tá? Então, essa é uma boa informação que nós temos para quem está gestante agora. Tá certo. Nós estamos aqui com o Jamur, a Kátia, a Silvia, a Geila, a Veridiane. A Veri faz uma pergunta aqui sobre os óbitos. Nós tivemos registro de óbitos. Até agora, no Brasil, que eu me lembre, ou que eu tenha visto, não tem nenhuma gestante que tenha falecido, tá? Os dados da OMS talvez tenha, tá? Porque, na verdade, os números são muito grandes, mas, de novo, se tem um óbito de uma gestante, nós temos sempre que comparar, porque gestantes não são imunes a óbitos. Então, a questão é muito saber se essa frequência está aumentada ou não. É diferente do que a gente esperaria, né? Então, infelizmente, existe mortalidade materna por outros problemas, eclâmpsia, né? Que é o súbito aumento de pressão das mulheres, enfim. Há casos, infecções, infelizmente, gestação ainda acontece em mortalidade materna, mas não há evidência que ter a gripe de Covid vá, em números que a gente observe até agora, mudar esse risco base, tá? Eu não sei, eu acho que eu vou colocar aqui uma questão que talvez muitos tenham, não perguntaram, porque há 5 anos atrás nós tivemos no Brasil o Zika vírus, tá? E o Zika vírus mudou a nossa concepção sobre muitas coisas, que era o contrário. O Zika, digamos assim, não é que mudou, mas levantou, eu vou explicar um pouco melhor depois, mas o que era? O Zika não era grave para as pessoas, tá? Então, ao contrário,
No início ninguém dava muito bola para Zika, porque tinha dengue, chikungunya, dengue mata, né, da febre alta, e Zika, ok, sabe? Era mais uma das infecções chegando aí no meio de outras muito mais graves. As pessoas começam a se preocupar com Zika quando aí dá o alarme primeiro, isso que eu falei do alarme, antes que saísse publicação e o nosso grupo se envolveu com isso também, as pessoas começaram a ver, escuta, nasceu uma criança com uma microcefalia grave. Isso não vê. Aí, logo em seguida, a outra e outra. Então, não é que microcefalia não existisse, mas de repente começou a aparecer muito mais um tipo de microcefalia que ninguém tinha visto. Então, é dado um alarme logo, fazem-se investigações epidemiológicas, enfim, de observação. O Ministério da Saúde se envolveu muito na época de uma maneira eficiente. E se descobriu que, na verdade, o vírus poderia nem dar sintomas na mulher grávida e ocasionar microcefalia. Até agora, gente, tá? Então, por isso, até agora, mas os números são até agora tranquilizadores, que não há diferença na saúde dos bebês, tá? Comparado, de novo, com o que a gente espera para a população. Então, tem casos, esses são a maioria chineses também, tá? Que mulheres tiveram infecção logo antes do parto, ou mesmo durante o parto infectadas, tá? A maioria das crianças, talvez com exceção de que eu não tenho muita certeza, alguns até bebês se infectaram, mas depois de 7 dias estavam saudáveis. Teve um nenezinho que foi o que pior ficou, tá? Que teve de ir para respirador e tudo mais, mas ele era prematuro. E prematuridade também, muitas vezes, a criança tem que ir para a CTI. Mas mesmo esse prematurinho se recuperou, tá legal? Então, isso é uma boa notícia. Não só não dá malformação, mas como as criancinhas aparentemente reagem bem, sabe? Reagem bem à doença. A doença não parece causar nos bebês. Claro, vocês vão dizer, não, olha ali, teve o caso que foi publicado agora, o que apareceu no jornal. Sim, nem tudo é verdade para todo mundo, né? Então, isso quando a gente fala, nós queremos saber, bom, tá diferente do que a gente espera para a população, mas nunca é 100%, ninguém não tem risco de nada, né? Todos nós estamos mais ou menos. O que a gente quer dizer é que o que acontece não está diferente do que a gente observa, digamos, no ano passado, com o mesmo número de gestantes sem a presença do coronavírus, tá? Entendi. Antes aqui da gente passar, que eu vou ler mais uma pergunta aqui da Kátia, tá. Antes eu queria aproveitar o gancho da questão da recuperação dos bebês reagirem bem. Tá. A gente tem visto em várias publicações de entrevistas de especialistas e etc., né, porque agora todo leigo se transforma num perito em coronavírus, né? O que tem de epidemiólogo, mas mesmo entre nós, né? Exatamente. Na classe científica, todo mundo tem uma opinião. O que a gente tem visto é algumas manifestações sobre a agressividade do vírus nos pulmões, com ainda não há uma certeza, porque é tudo muito novo, né? Não há ninguém conhece ninguém que tenha o Covid-19 um ano depois, então é difícil de entender as consequências permanentes, né? Mas como é que... Mas há uma desconfiança de que possa haver algumas sequelas pulmonares, principalmente, permanentes. Os bebês, por estarem em formação, eles têm uma probabilidade maior de não ter consequências permanentes, porque o seu pulmão ainda está se desenvolvendo, ou é o contrário, por estar se desenvolvendo, a consequência pode ser mais agressiva, e no caso da gestante também. Tá. Tem alguma mudança? Olha só, então agora a gente tem que mostrar também o que a gente não sabe, tá? Então, a maior parte das informações que a gente tem são de mulheres que tiveram infecção no final da gravidez. Por que eu digo isso? Porque a gente conhece a infecção principalmente a partir da China, e os relatos, né? Assim, apesar de parecer que existia antes, começou a se diagnosticar em janeiro, tá? Então,
não tem muitos nenês que não nasceram ainda. O que a gente sabe que o ultrassom deles não está diferente, então. Mas a questão da sequela do pulmão, eu não sou pneumologista, tá? Então agora eu vou falar como uma clínica e uma pessoa que tem estudado, inclusive, dos bebês, tá? Está muito relacionado com o que acontece durante a infecção no pulmão, tá? Então, o que tu falaste é importante, porque quando eu falei que alguns bebês se infectaram sorologicamente, quer dizer, não é que a gente pega a secreção e vê, tá? No sangue até não é. Mas, enfim, a gente sabe que o vírus estava neles, mas eles não tiveram a infecção pulmonar, que é a que pode dar as sequelas. Então, o que parece, tá? Então, tomem aqui, como cientista não é Deus, né? Cientista vive com o conhecimento que a gente sabe. Mas, assim, ó, o que a gente tem observado, inclusive das crianças? Que, por alguma razão, o sistema imune delas, a maneira que o vírus se comporta, consegue bloquear o vírus e não dá sintomas. Não, e por isso, essa tua pergunta é sensacional, porque isso explica por que tem criança, a história de fechar as escolas, tá? Fechar as escolas não é a preocupação em si com as crianças, mas é o fato de saber que as crianças podem ter o vírus, no máximo pode ter 1 ou 2 espirros, para elas não vai ter problema nenhum, mas aquele espirro tem coronavírus e pode passar para a pessoa que vai ser a pessoa que vai ter a infecção, Covid-19, tá? Então, isso é muito importante quando a gente pensa nessas estratégias comunitárias, do fica em casa. A criança também tem que ficar em casa. Aquela história, não pode visitar a vovó, né? Porque ela pode estar levando o vírus, não só, porque não lavou as mãozinhas, não, porque ela pode espirrar, ela pode estar com o vírus e não sabe, tá? Mas tudo isso para responder por que nós temos até agora, com relação às crianças e às pessoas assintomáticas, e aí mesmo os bebês, uma pouca preocupação de que vá dar sequelas. Não há indicação de sequelas em longo prazo, tá? Posso dizer uma outra coisa antes que eu esqueça? A amamentação, tá? Então, há protocolos, mesmo que a mulher esteja com uma síndrome gripal que possa ser coronavírus ou mesmo confirmado, aí a situação tá bem estabelecida pelo Ministério, mas ela pode usar máscara, lavar bem as mãos, lavar o seio, usar a máscara, óculos e amamentar. Por quê? Porque o leite materno, além de ser bom por muitas razões, ele também tem anticorpos, tá? Então, a amamentação não é contraindicada. Tem que ser feito cuidados, isso vai ser visto caso a caso pelo médico pediatra, mas não é para ficar com aquela ideia de que não posso amamentar. Até agora não há nenhuma evidência que o vírus passe pelo leite, tá? Ele passa por secreções, né? E a mão, não é que ele passa pela mão, é que na mão, olha aqui, eu passei aqui, né? Aquela coisa toda, segurei uma superfície que pode estar contaminada. Então, por isso, a lavagem das mãos, o uso de máscara e a amamentação é importante. Claro que se a mulher estiver amamentando e tiver o coronavírus, vai ter uma recomendação também, da maior parte do tempo, manter o nenê num berço separado, a 1 ou 2 metros, cada vez que se aproximar, toda a paramentação, mas não quer dizer que esses dois seres fiquem separados, né? Então, isso acho que é uma coisa importante. Ou seja, sigam amamentando, tomando os cuidados com orientação, normais. Mas não exatamente. Tá a amamentação certo. é importante. Acho que é um detalhe bem importante. Acho que sim. Nós temos aqui depois eu quero voltar, eu vou fazer aqui a pergunta da Kátia, mas depois eu quero voltar, depois entrar um pouquinho ali, antes da gente terminar, um pouco mais na sua área ali. Aqui a Kátia nos pergunta o seguinte... do resfriado, estou vendo. Este mercado está marcando frio para esse mês de abril. O vírus se propaga mais nos dias de frio ou não? E aí já podemos juntar com a outra pergunta, já dela também, que é o seguinte, como é que ela faz para diferenciar o resfriadinho, aquele normal que se tem uma vez por ano, pelo menos,
Ou mais, né? De algo mais grave, né? Quer dizer, acho que ela está perguntando o seguinte: quando é que ela começa a se preocupar com os sintomas de gripe? Tá, então vamos começar, acho que pelo inverno, né? Bom, o inverno, realmente, ele aumenta de uma maneira geral vários problemas respiratórios, tá? Quando veio o vírus da China e começou lá pelo hemisfério norte, e é verdade, esse vírus ele não aguenta muito tempo no calor. Então, uma ideia, assim, se tu tem medo da tua roupa estar contaminada, deixa ela lá no sol por um tempo e ela vai descontaminar. Mas assim, nós não ficamos imunes. Veja, o Brasil tem lá no Ceará muitos casos. Quer dizer, não significa que a temperatura externa neutralize o vírus, tá? Que ele morreu porque nós estamos num país tropical e não é por aí, tá? Pode diminuir. Agora, o que acontece no inverno? As pessoas tendem a ficar mais tempo em locais fechados, não ventilados. Nós vamos ter, depois eu respondo a segunda pergunta da Kátia, tá? Mas nós vamos ter mais pessoas tendo resfriado comum, que esse mês com a vacina da gripe não imuniza, né? E aí, o que acontece? Mais gente tossindo e espirrando. Cada vez que eu vou tossir ou espirrar, aerosol, tá? Então, aumenta a probabilidade da contaminação, tá? Então, local fechado, maior geração de aerossóis, né? Aumentam a probabilidade. Então, o sul, né, onde chega o inverno, nós temos que ter um cuidado especial, tá? E aí eu já vou engatar na pergunta da Kátia também, né? Como diferenciar do resfriado comum? Bom, resfriado comum pode dar uma febre, mas não costuma ser uma febre alta nem prolongada, tá? Agora, Kátia, essa é a pergunta que todos os cientistas estão atrás, tá? Como fazer a diferença? Porque a gente sabe que tem pessoas que têm sintomas leves, tá? Então eu vou tentar chegar a uma conclusão no final, mas vamos por aí. Os quadros mais graves, mais característicos do COVID são, então, a febre, tá? Maior do que 37,8, então, a partir de 37,9, 38, né? Acompanhado, geralmente, de tosse e, às vezes, coriza, e muitas vezes é uma tosse seca, tá? E, o que é mais preocupante, sinais de dificuldade respiratória, tá? Bom, o que acontece então? E uma outra coisa que está se notando para coronavírus que a gente não conhecia antes o termo técnico é anosmia. Anosmia é incapacidade de sentir cheiro. Claro que quando a gente está com o nariz entupido, dificilmente a gente tem essa sensação. Mas, às vezes, mesmo sem ter obstrução nasal, se observa isso como um sinal, tá? Agora, na verdade, a Covid-19 é uma síndrome gripal. E mesmo as outras síndromes gripais podem levar ao que a gente chama da síndrome da insuficiência respiratória aguda, ou seja, ter uma complicação, uma pneumonia, um desfecho, tá? Fatal. A questão é que o coronavírus, mais frequentemente que outras infecções, por isso que nós estamos em lockdown, né, o termo em inglês, isolados, do que a gripe que a gente já conhece e tem vacina, tá? Então, a conduta é espirro sem febre e tosse, é bom fazer o distanciamento, usar máscara e ficar em casa, e eventualmente ligar para o 136. Mas esse não seria uma indicação de sair para o posto de saúde, tá? Não vai ter como a pessoa, e muitas vezes nem o médico ou o profissional de saúde fazer a diferença sem ter o teste. Sabemos ainda que muitas pessoas não serão testadas, ou talvez depois sim, mas no momento nós não temos capacidade, então os testes estão reservados para alguns casos um pouco mais graves ou de pessoas de risco, tá? E alguns podem ficar como suspeitos de coronavírus, vai para casa, te cuida, faz aí a quarentena, que é ficar 14 dias em casa sem contato com outros, né? E observar se os sintomas estão se modificando, melhorando ou não.
tá? E é 14 dias, ou seja, não adianta melhorar e dizer, ah, que bom, já tô bem, vou embora, sabe? Sim, precisa dar Tô tempo de... imune, vamos lá passear, né? Não, a questão é importante guardar os 14 dias, tá? Então, com todo respeito ao nosso presidente, né? Ele não cumpriu regras mínimas, tá? Mesmo com um teste laboratorial negativo, a gente sabe que algumas vezes os testes podem ser negativos, porque o vírus não estava ali onde foi coletado, tá? Não significa que a pessoa não vá transmitir. Então, esses cuidados, mesmo que você não tenha sintomas, não é de sair abraçando ninguém por aí, tá? Então, só queria fazer essa parte porque a gente tem que saber qual é a biologia da coisa, né? Porque não é festa, gente. A coisa é bem, bem séria mesmo, tá? Ou seja, Bolsonaro, para de transmitir vírus por aí. Isso. Um abraço aí para Juliana Castilhos, o Cleiton Zanato, que é um companheiro lá de Ilha Negra, a Andréia, pessoal acompanhando aqui. A Silvia fez uma pergunta aqui, ela fez um recorte muito bom aqui, doutora Lavínia. Da asma, tô lendo aqui. Exato, é a filha dela, tem 7 anos, é asmática, usa medicação contínua, ou seja, ela é uma criança do grupo de risco. A gente tem ouvido muito o seguinte, criança tem uma predisposição melhor a encarar, grupos de risco têm uma predisposição pior. Como é que ficam as crianças do grupo de risco? Não, que bom, Silvia, super importante tua pergunta, porque às vezes a gente fala as coisas e nem se dá conta que está omitindo uma informação importante, tá? Então, quando eu falei nas faixas etárias, eu estava imaginando faixas etárias sem o que a gente chama de comorbidades. O que é comorbidade? É uma outra doença que a pessoa tem, independente, mas junto com o coronavírus pode piorar a manifestação clínica, tá? Então, asmáticos, de uma maneira geral, pressão alta, diabetes, porque tem muita criança diabética, né? A gente pensa no diabetes da maturidade, mas tem o diabetes juvenil, e esses são fatores de risco importantes. Então, tu fazes muito bem, tá? E eu acho que tu tens razão que tem se falado pouco, né, das crianças, está se tratando as crianças muito tranquilamente, e não é bem assim, né? Crianças com fator de risco, como a tua, que tem asma, e eu não tenho asma, mas minha irmã teve asma, meu pai tem asma, e eu me lembro quando ela era minha irmãzinha pequena, de a gente ter que sair no meio da noite para fazer oxigênio, e assim, né? A asma é um risco importante, então tu tem toda a razão. A tua filha, ela tem que estar realmente protegida, tá? E vou levar adiante essa tua observação que isso está sendo pouco falado, né? Acho que vocês estão um pouco descobertos de informação. Bom, falando em descobertura de informação, doutora Lavínia, eu vou aproveitar esse gancho aqui para lhe fazer talvez uma última pergunta. Eu acho que o pessoal já meio que está esclarecido. É mesmo, né? Falamos um monte. Dentro da sua área, que é a genética médica, tá? Vou dividir a pergunta em duas, tá? Primeiro, como é que estão os casos de coronavírus para aqueles pacientes que já têm problemas genéticos? Claro. Né? E qual a recomendação para esses pacientes? Porque a maioria desses pacientes que têm problemas genéticos, via de regra, eles têm alguma das comorbidades de risco, às vezes mais de uma, inclusive, né? E muitos têm problemas respiratórios, tá? Os nossos pacientes raros aí. É, isso mesmo. Então, veja, são muitas doenças raras, muitos deles são grupos de risco. Então, por exemplo, no hospital de clínicas, nossas consultas, nós estamos explicando para os pacientes que todos que são eletivos não compareçam para não correr o risco de pegar o Covid, tá? Então, são realmente um grupo de risco maior, tá? E a Sociedade Brasileira de Genética Médica já fez uma publicação que está online no site da SBGM, tá? Sociedade Brasileira de Genética Médica, com orientações para os profissionais de saúde e para as famílias, tá?
isso está de acesso livre, depois eu posso te compartilhar o link, tá? Como é o site? www.sbgm.org.br, tá? Esse é o da Sociedade Brasileira de Genética Médica e por aí vai estar, tem a chamada para esse documento, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Mas então, enquanto eu vou procurando aqui. Aqui, já tá. Botei ali na barra da nossa conversa ali. Então, o pessoal já pode entrar no site ali e ir buscando informações. A internet é ótima, né? Isso mesmo, E assim, até eu quero fazer uma menção, a doutora Carolina Fischinger Moura de Souza, minha colega do Hospital de Clínicas, ela passou umas 2 noites acordadas, mas não só a noite e o dia, tá? Junto com outro grupo para ter esse documento acessível, porque imagina que doença rara, é o que a gente sempre diz, elas são raras isoladamente, mas elas não são tão raras porque são muitas. Então imagina compilar informações para diferentes tipos de doenças, né? Então por isso aqui eu não posso enumerar todas, né? Tu chamaste muito bem a atenção, porque realmente é um grupo de risco. Algumas vão ter imunidade mais baixa, outras têm dificuldades respiratórias, outros têm problemas metabólicos que são fatores de risco, problemas do metabolismo da glicose. Então, foi feito essa espécie de manual de orientação para essas pessoas e para os profissionais de saúde que cuidam dessas pessoas. Tá certo. Doutora Lavínia, eu queria lhe agradecer muito por esse bate-papo, pela oportunidade que a senhora deu para que eu, os nossos seguidores aí da página, para que a gente pudesse compreender um pouco melhor o cenário aí sobre esses temas que a gente conversou, né? E agradeço muito a participação e fica aí o convite para num futuro próximo a gente voltar a fazer um bate-papo, espero que em condições melhores e tratando de assuntos positivos para a nossa cidade de Porto Alegre aí. Tá bem? Um abraço, doutora Lavínia. Tá bom. Tchau. Tchau, tchau. Até logo. Bom, pessoal, eu espero que tenham curtido aí essa nossa conversa, tá? A Geila aí agradecendo também pelo nosso bate-papo. Ficamos agora para a nossa próxima live aí nos próximos dias. Fiquem em casa. Bolsonaro, paga logo o recurso emergencial para os trabalhadores desse país que precisam manter as suas crianças em casa. O senhor recebeu essa recomendação, não foi de mim, foi da doutora Lavínia, a quem eu agradeço muito a oportunidade de ter participado com a gente aqui. Pessoal que nos assistiu aí e acompanhou, espero que o debate tenha sido bom para todo mundo, tá? Beijo grande e até a próxima.